Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live e evento Brasoftware. Antes de qualquer coisa, quero compartilhar aqui com vocês as redes sociais da Brasoftware. Através desses QR Codes, você tem acesso a tudo que é divulgado da Brasoftware, como novidades, datas de lives, tudo que é relacionado ao nosso portfólio em si de soluções Microsoft, outros fabricantes. Então, fiquem aí à vontade de acessar nossa rede social, consumir nosso conteúdo. Lá tem bastante coisa para vocês se atualizarem aí nesse mundo de tecnologia. Trazendo aí como disclaimer, essa live está sendo gravada, tá? Vai ser compartilhada com todos vocês no final dessa apresentação em si. E agora podemos seguir com a nossa sessão de hoje, tá? A nossa sessão de hoje a gente vai falar um pouco do More of Less, que é o faça mais com menos da Microsoft, trazendo aí como que você pode maximizar o seu conteúdo com o dia a dia. Até para me apresentar, eu sou o Danilo Vieira, sou gestor da equipe de Modern Work Security aqui na Brasoftware, e comigo está o Arthur Aranha, Solution aqui de Modern Work também, e o Thierry Myron, também Solution aqui na equipe de Modern Work, tá? Eles vão se apresentar ali na hora que forem passar os seus conteúdos em si. Vou ser bem o mais breve possível aqui, falar um pouquinho do que vai passar na nossa agenda de hoje. A agenda em si, ela vai trazer um tema bem rico em conteúdo para vocês. Vamos abordar questões de fundamentos do Zero Trust com Microsoft 365, então trazer alguns insights de como você pode aplicar um maior nível de segurança de conteúdo, de acesso às informações com um único licenciamento do Microsoft 365, gerenciamento simplificado de dispositivos tanto dispositivo mobile quanto dispositivo laptop, desktop da sua instituição. Então, garantir aí que todos eles sejam gerenciados onde ou quando o usuário em si faz o acesso das informações, produtividade e colaboração, conteúdos ali que trazendo a questão de Teams, SharePoint, OneDrive para vocês, como pode ser melhor utilizado, e, por fim, trazer o que é o conceito do More of Less com as soluções do Microsoft 365. Então, seguindo aqui, pessoal, gostaria até de trazer que, após tempos aí da pandemia, a gente vê que as organizações traz em si um desafio muito grande. Querendo ou não, na pandemia, obrigou a gente ir a utilizar muito mais tecnologia, consumir muito mais recursos, principalmente voltado para a segurança e colaboração. As pessoas precisavam falar entre si, né? Não poderia parar a comunicação das empresas. Então, todo mundo de home office, todo mundo precisou utilizar. Agora a gente está numa fase depois da pandemia, onde várias empresas continuam no modelo home office, outras aí no modelo híbrido, outras já voltaram 100% à sua utilização, mas a gente atende clientes, né? A gente, quando falamos no conceito comercial, a gente atende todo o nível de cliente, temos que ter todo tipo de tecnologia, então a gente ainda fica refém de utilizar todas as tecnologias que a gente tinha adaptado ali para utilização na pandemia. E no dia a dia, lidando com diversos clientes, diversos tamanhos de segmento, a gente percebe que o desafio acaba batendo sempre na mesma tecla, que é quando que é conseguir reduzir os custos em si, deixar de ter sem deixar de ter a mesma entrega do que tinha antes, com várias tecnologias, e um alto valor do ambiente hoje é o que mais impacta em todos os clientes que a gente atende em si. Isso independente do segmento do cliente. Pode ser uma empresa de pequeno porte, como pode ser uma empresa de grande porte. A questão de investimento em tecnologia sempre vai ser o primeiro calcanhar de Aquiles ali de todo mundo. Então, sempre vai ser uma tecla a ser batida, uma tecla a ser analisada, e o conceito do More of Less vai trazer muito essa questão do que podemos fazer com recursos da Microsoft com um único licenciamento, onde a Microsoft ela traz para você um conceito de melhor prática ali, melhor utilização de recursos do que ela pode
melhor entrega para vocês, clientes, de uma forma muito mais adequada, muito mais compactada num licenciamento só, né? E dando continuidade em si, até na frase que o Satya Nadella, CEO da Microsoft, coloca, nenhuma empresa está melhor posicionada do que a Microsoft para ajudar as organizações a atender as necessidades digitais para que possam fazer mais com menos. Da infraestrutura, proteção a níveis de dados, aplicativos, no geral, modelos de trabalho híbrido, fornecemos valor diferenciado e exclusivo para nossos clientes. Então, a dificuldade que temos em entregar um local de trabalho moderno e seguro acaba indo muito com o encontro, sabe, por existir várias segmentações de recursos. Quando a gente fala, principalmente no âmbito de segurança, a gente encontra vários fabricantes entregando ali praticamente a mesma coisa, e hoje é possível realizar essa mesma entrega num nível de colaboração, um nível de camada de segurança muito mais avançada, sem dividir, né, sem deixar de pensar em existir, deixar a experiência do colaborador ali final sendo impactada. Então, hoje a Microsoft ela traz muito essa questão de fazer mais com menos, principalmente quando a gente vê a parte de licenciamento. Microsoft tem licenciamento que consegue entregar diversas coisas para você, e hoje a gente vai começar a falar um pouco disso. Passo aí a palavra para o Arthur, vai dando início aí à apresentação. Arthur, se apresente e bola rolando aí para vocês. Boa tarde, pessoal. Danilo, obrigado aí pela introdução. Obrigado, pessoal, aqui pela audiência. E até já eu faço parte aqui do time de Modern Work, tá? Gerenciado pelo Danilo aqui na Abra Software, que é especialista nas soluções do Microsoft 365. E nada melhor, né, pessoal, do que para a gente falar de uma solução como essa, do fazer mais com menos, do que começar aqui citando uma jornada do Microsoft 365 E3, né, que é um conceito que aborda a necessidade de empresas de vários tamanhos, vários segmentos. Então, a gente, às vezes, tem alguns recursos que a gente quer atribuir individualmente para uma necessidade específica, a gente consegue fazer isso, mas o fato é que, com o Microsoft 365 E3, a gente consegue aplicar aí políticas num contexto geral para a empresa maior, que precisa de um nível mais elevado de governança, um nível de proteção e retenção de dados um pouco mais robusto. A Microsoft 365 E3 atende isso tanto para um segmento de SMB, tá, quanto também para empresas a nível de enterprise. Tá? Então, você consegue aplicar ali políticas desde os fundamentos de Zero Trust, né, já com uma definição de política de acesso relacionada à identidade, à ameaça que cada usuário, cada porta que esse usuário pode trazer, tá, ou que pode ser usado nas credenciais da empresa. É uma plataforma que pode ser acessada com níveis de segurança estabelecidos, tá? Então, você vai ter um controle ali nos dados da empresa, o que é que pode ser visto, o que é que pode ser compartilhado, por quem pode ser compartilhado e visto essas informações, tá? Passa pela etapa de gerenciamento de dispositivo, seja para controlar o dispositivo que tem acesso ao ambiente, ou gerenciar um sistema operacional, um aplicativo que está sendo usado com essas credenciais, e até a parte de produtividade e colaboração, onde os aplicativos, eles estão todos, tá? O aplicativo Office, o aplicativo Exchange, o aplicativo o Excel, por exemplo, está todo mundo apoiado sobre a mesma política de segurança, tá? Que é implementada ao usuário que essa licença é atribuída. Então, você consegue colaborar ali com regras baseadas nas necessidades e no que cada um pode acessar dentro da organização, tá? Fora as questões de boas práticas, né, que são válidas aí não só para a vida profissional da gente, como para a vida privada. O exemplo é o uso do MFA, que todo mundo hoje usa, é um fator de autenticação mínimo, e ainda traz essa questão também de produtividade quando a gente fala dos nossos times de TI, né? Aqui a gente fala muito do que a gente usa diariamente, mas uma licença como essa metodologia de fazer mais com menos ajuda muito os administradores de TI, porque você tem administração de muita coisa num só lugar, né? Uma plataforma que está totalmente conectada, integrada, conversando, te dando não só o acesso fácil, mas te direcionando a dedicar um pouco mais de tempo, atenção a uma ferramenta específica. Isso o Microsoft 365 E3 com essa metodologia consegue apresentar.
Tá? E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os fundamentos do Zero Trust, tá? Para as organizações modernas. Pode passar, por favor. Obrigado, Thierry. Então, eu gosto... É o anterior. Então, eu gosto de falar aqui do Zero Trust, trazendo ele para a prática, tá? Falando do que é ele de fato, que é o confiança zero, né? Implementado. Eu não deixo, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço, que não se identifique, que não tem uma credencial, pensando no prestador de serviço, entrar na minha casa, por exemplo. E deve ser a mesma coisa no seu tênis, principalmente nessa realidade, pessoal, que a gente vive hoje. Poxa, quando eu estou no home office, eu faço login aqui para trabalhar, eu estou entrando na empresa, eu estou indo para o escritório, ainda que seja virtual. Então, é um ambiente controlado. Eu tenho que me identificar, eu sei qual a minha área de trabalho, onde eu devo ou não devo estar dentro desse ambiente. Isso é muito importante. Então, a gente começa aí com a proteção e o gerenciamento da identidade em si. E a primeira coisa que você quer saber, quem está acessando o seu ambiente, né? Que ferramenta essa pessoa está usando dentro do seu ambiente. Uma vez que esse usuário está cadastrado e eu sei quem é ele, uma coisa, a gente tem que definir alguns padrões mínimos, né? Uma senha que você coloque ali critérios específicos, caracteres maiúsculos, minúsculos. A gente sabe que senha hoje é algo muito vulnerável, seja pela maneira de a gente armazenar, ou alguém que olha ali, um bot que está tentando descobrir um servidor que é invadido. Então, o MFA é um duplo fator de autenticação que vai te ajudar demais nesse ponto. Ele já reduz muito esses incidentes de perca de credencial, tá? E aí a gente incrementa isso também no MFA, seja com Authenticator, com uma porta USB ali com o FIDO, né? E aí a gente vai avançando isso um pouco mais para condicionar esses acessos. Então, além de colocar um fator de autenticação, uma senha forte, eu posso registrar, por exemplo, um IP, né? Então, o registro IP desse cara, se ele está na casa dele, no home office, está híbrido, ele só vai logar no IP registrado. Além desse IP, eu consigo também fazer ali uma aplicação de um registro de dispositivo. Então, com todos esses critérios, eu posso adicionar mais uma camada, que é olhar, poxa, esse dispositivo ele está registrado na minha organização, ele tem o direito de acesso, ele está com os aplicativos de segurança que eu impus a ele está com o sistema operacional qualificado, um sistema operacional atualizado para entrar no meu ambiente. Definido isso, pessoal, pode entrar, não tem problema, a gente vai falar um pouquinho. Tudo começa de fato com a identidade. E aí a gente coloca, a partir disso, algumas proteções. Uma vez que o usuário está no meu ambiente, eu tenho que olhar ali para a proteção do que ele vai olhar, né, os arquivos que ele acessa, o link que ele acessa, o login que ele está fazendo, os e-mails que ele recebe, e aí a gente começa a implementar soluções de segurança também nesse sentido, no sentido do que ele envia dentro da organização, uma vez que ele está dentro do ambiente, já tem essas proteções, o que é que ele está mandando, o que é que ele pode mandar de informação que a gente tem aqui, um CPF, um CNPJ, talvez não, tá? E aí a gente pode rotular essas informações como confidenciais, controlar para onde foi enviado esse documento, por quem foi enviado, e a mesma coisa serve aí para uma questão de proteção, exclusão indevida, né? Às vezes a pessoa exclui uma informação que não deveria ser excluída, ou tem uma informação que já deveria não estar mais no sistema pelo tempo de atuação dela, né? 5 anos, 10 anos, são informações que não são mais relevantes para uma causa de um processo judicial, por exemplo, ou para a gente realmente guardar isso na empresa, né? São dados que ficam ali, que não precisam mais estar e que têm informações que são relevantes. Tá? E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês a questão da proteção e o gerenciamento de identidade, tá? Que é o primeiro passo nessa metodologia de Zero Trust. É aquele que a gente comentou um pouco mais ali na gestão de identidade, né? Não tem jeito. Aqui entra o Entra ID, tá, pessoal? Que é a central, o painel de serviço de administração para gestão de identidade, de política de identidade na Microsoft, né? O nosso AD na nuvem. A gente consegue fazer isso usando essa plataforma. E aí a gente tem uma visão partindo para uma solução de autenticação forte, o acesso condicional, né? Que é esse primeiro item, que a gente vai impor política de acesso para entrar no ambiente, seja um IP, como eu falei há pouco, ou uma autenticação com padrão mínimo de segurança, que é o MFA.
E aí, além disso, eu posso atribuir outros critérios de acesso a esse ambiente, com acesso condicional segmentado, por exemplo, mediante um grupo de dispositivo, grupo de política de segurança específica, para uma situação específica de aplicativos. Então, é possível ter uma autenticação ali adaptativa, tá? Se eu vejo que é um app que eu preciso impor uma política mais restritiva para o usuário, eu consigo colocar essa política. Se for algo mais suave ali, eu adapto e por aí vai. Tá? Então, o acesso condicional, ele avalia vários sinais ali dentro da mente para garantir se um acesso é seguro ou não. Tá? Por exemplo, se eu fiz lá minha autenticação com usuário e senha, o acesso condicional ele vai olhar se eu estou, né, nesse IP conhecido, se eu tenho um dispositivo conhecido, se esse dispositivo está gerenciado ali pelo domínio da empresa usando as ferramentas do Intune, e o Intune vai olhar não só o dispositivo em si, mas se ele está com um app de segurança, se ele está com o sistema operacional atualizado, né? A gente impõe ali algumas camadas. Daí, se ele deixar eu entrar, e se eu preciso, se eu tiver algum item que não foi cumprido, por exemplo, ele pode me solicitar um MFA, né? Ou determinar as funções que eu posso fazer dentro desse ambiente. Se ele notar que houve, por exemplo, teve ali algumas atribuições, algumas tentativas que parece que é um acesso indevido, um vazamento de credencial. E aí a gente pode usar uma ferramenta bem legal para isso, que é o SSO, tá? Que é o Self-Service Password Reset, ou desculpa, o Self-Service Password Reset, exatamente, que é para a gente resetar as senhas da gente, e isso desonera bastante ali o time de TI, tá? No sentido de que você pode fazer isso mediante os critérios estabelecidos pelo administrador e ter o acesso ao ambiente de uma forma monitorada, tá? E o que é legal aqui, pessoal, é que essa política que você aplica dentro das ferramentas do Microsoft 365 como SSO, agora sim, de fato falando a sigla correta do serviço, é que vocês vão usar as credenciais que vocês têm no Microsoft 365 para apps de terceiro, apps interno, on-premise, ferramentas SaaS, PaaS, não tem problema, tá? Você consegue integrar isso também dentro das ferramentas Microsoft 365 e usar essas políticas de proteção que são super importantes dentro do ambiente. E aí, uma vez que a gente tem já esses acessos, a gente vem para a parte de proteção de informação confidencial, né? E a Microsoft, ela disponibiliza vários modelos quando a gente fala de proteção de informação. E aí inclui modelo para aplicabilidade e gestão de criptografia nos discos, especificamente, né? A gente tem, por exemplo, o Microsoft Purview, que ele é como um painel de conformidade, que você consegue classificar as informações. E aí, com esses modelos, essas classificações, você consegue atender, por exemplo, exigências de LGPD, de GDPR, e cumprir requisitos de classificação de dados, mesmo que você, às vezes, uma instituição te pede até para alguns processos que você participa. Então, com o Microsoft Purview, ele já traz ali um catálogo pré-definido de informações sensíveis, como número de cartão de crédito, CPF, CNPJ, mas você também pode incluir ali sinais de informações que são importantes para vocês, que vocês não querem que seja compartilhado de maneira aleatória dentro da informação. Tá? E aí, com essa ferramenta, você consegue fazer uma varredura em todos esses repositórios na nuvem, e aí isso inclui caixa de e-mail, OneDrive, SharePoint, para você identificar onde estão essas informações. Fora isso, dá para configurar também um scanner para analisar servidores de arquivos locais, então dá para ter uma visão muito mais abrangente dessas informações sensíveis, tanto em ambiente em nuvem, quanto em ambiente local, tá? Além dessa visibilidade sobre a questão de informação sensível, também dá para rotular essas informações. Então, dá para organizar essas informações em grupos, seguindo alguns frameworks de proteção. Aí, ou seja, essa informação, elas são públicas, né? Elas podem ser, algumas informações são públicas, elas podem ser acessadas externamente, enquanto outras informações são internas, restritas e limitadas somente aos contextos específicos dentro da organização. Então, dessa maneira, cada arquivo ou dado, ele pode ser digitalmente rotulado, né, classificado, seja por um repositório em nuvem, um e-mail, um SharePoint, ou outros recursos Microsoft 365 com a mesma eficiência dos repositórios locais, tá? Então, o que eu quero dizer é que uma vez que que a informação está rotulada,
a gente também pode colocar algumas políticas para restringir acesso, tá? Por exemplo, se uma informação interna é compartilhada para fora, se é uma política de DLP, a proteção ela é aplicada diretamente na informação, tá? Então, mesmo que a informação seja copiada ou movida para fora do ambiente, sem as credenciais corretas, o acesso vai ser negado. Isso garante uma segurança independente da localização da informação, tá? Aqui a gente está vendo no vídeo, por exemplo, como é que acontece, tá? Aqui a gente tem um exemplo que mostra como o rótulo de confidencialidade é aplicado. Então, imagina que nesse contexto tem uma tentativa de compartilhar informação sensível ali pelo Exchange Online. Então, quando a gente digitar qualquer dado sensível, a ferramenta vai detectar automaticamente essa ação, mesmo sem classificar a informação antes, ela já reconhece que está sendo feita uma tentativa de envio de dado sensível para alguém que não deveria ter acesso, por exemplo, ali usando o Exchange Online. E aí, caso ela aplique esse rótulo de confidencialidade, né, a mensagem ela pode ser enviada baseado nesses critérios, ou seja, intuitivamente a ferramenta ela oferece dicas, né, sobre a política, sobre como aplicar a política sobre esse dado sensível. E aí funciona em workload, como a gente está vendo aqui, como o OD. Então, embora seja aqui nesse exemplo um aplicativo web, ele também é válido para aplicativo local, tá? E aí a gente consegue detectar uma informação sensível, ele aplica o rótulo de confidencialidade automaticamente, e sempre que uma informação sensível ela é identificada, o rótulo de confidencialidade é aplicado de maneira automática aqui, tá? E aí ele coloca até uma explicação para o usuário sobre a aplicabilidade do rótulo. Tá? E esse mesmo processo, como a gente vai ver agora, dá para aplicar no Excel também. Ou seja, a ferramenta ela é compatível com vários aplicativos do Microsoft 365, e isso não é preciso de um monte de agente adicional para a gente fazer essa detecção, essa aplicação, tá, pessoal? Isso porque ele está funcionando de maneira integrada, ali desenvolvida na própria estrutura do Microsoft 365. Então, quando a gente fala de informação em repositório local, é preciso um agente para indexar esses dados, né? E ainda assim a ferramenta ela fornece dicas de política de rotulagem automaticamente em ações como essa. Então, além de uma explicação sobre a aplicabilidade do rótulo para toda informação e mensagem dentro do ambiente, toda essa informação elas são adaptadas às necessidades específicas do usuário, tá? Se são trabalhadas de maneira personalizada, se a gente vai colocar ali um rótulo automático, tudo isso dá para personalizar dentro do ambiente e aí deixa tanto educa nossas equipes quanto deixa nosso ambiente muito mais seguro. Tá? E aí agora, Thierry, você pode seguir com a gente aí com as questões dos dispositivos. Fica à vontade. Perfeito, perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Sem muita informação aqui, eu também faço parte da equipe do Danilo, sou o pai do Arthur, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o dispositivo, tá? Sem perder um pouco o foco do que quando a gente fala de Zero Trust, como que isso se aplica aos dispositivos em si, né? Então, a gente sabe que os dispositivos hoje, ele continua sendo uma das superfícies de ataque mais visadas pelos invasores. Então, como objetivo, na sua grande maioria ali, o ataque primeiro ao dispositivo, tentar chegar no dispositivo para tentar fazer aquela lateralização, né, de ameaça. Que a gente pode ver que técnicas, tanto quanto malware, quanto ransom, ela está evoluindo cada vez mais, né, onde que a gente entende que quando vem uma ameaça, o fornecedor ele lança uma solução, o atacante ele estuda aquela solução, lança uma ameaça e assim vai, né? E a Microsoft hoje ela vem com a premissa de estar sempre atualizando as suas soluções, com o Zero Trust ali, para estar sempre atualizada das novas ameaças, novas vulnerabilidades dentro do mercado, né? E dentro do cenário em si, tá? Porém, né, com a solução do Microsoft Defender para endpoint, né, a gente consegue trabalhar desde um cenário de um endpoint protection mais tradicional, mas também podemos evoluir para uma camada de EDR, tá? A gente vai usar toda a camada de IA, de machine learning, aprendizado de máquina, né, no caso, de forma integrada, a fim de analisar o comportamento dos dispositivos e garantir, seja uma remediação, seja uma orientação de qualquer anomalia ou ameaça, tá? Então, um ponto positivo aqui para o do Defender for Endpoint é que ele vai olhar no seu ambiente de forma geral, ele vai olhar não só quando ocorrer um ataque, mas se tiver acontecendo alguma coisa ali que está fora do normal, o Defender ele vai pipar um alerta ali, ele vai pensar, opa,
esse processo aqui, ele não costuma fazer esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada nesse carinho. Então, o Defender, ele vem com essa funcionalidade também de estar sempre monitorando o seu ambiente ali em tempo real, tá? A ferramenta aqui do Defender, ela é composta pela camada de gestão de vulnerabilidades, com recomendações de correção, tá? Ela também vem a camada de filtro de conteúdo web, onde você consegue filtrar categorias como nudez, violência, jogos de azar, games, streams, enfim, ele também vem com a camada de filtragem de conteúdo ali também, e também ele traz todo o escopo da origem de um incidente, todo o histórico daquela ameaça. Então, caso aconteceu um incidente dentro do meu ambiente, você consegue, através do Defender, mapear de ponta a ponta onde que começou, para onde que foi, com contato com quais serviços, com quais estruturas que teve dentro do meu ambiente, e se é possível remediar, se eu mesmo consigo remediar, o Defender acaba trazendo recomendações também, tá? Então, ele acaba sendo bastante interessante nesse quesito também, tá? Quando a gente fala do Defender, a gente entende que ela é uma líder dentro do setor, tá? Ela vem muito bem posicionada em diversos índices globais, fazendo comparações, né, de soluções de proteções para dispositivo também, tá? Ela também possui, como o Arthur mencionou, a questão do acesso condicional, tá? O Defender, ele também atua com acesso condicional baseado no dispositivo, né, que nada mais ele vai oferecer uma camada adicional de proteção dos seus dados, né, corporativos ali, e prevenção de violação, que ele acaba permitindo também a tecnologia de Zero Trust, tá? E aí, claro, a gente tem dentro do Defender 2 níveis, tá? A gente tem o licenciamento de plano 1 e plano 2. O exemplo que a gente está olhando aqui, pessoal, pensando na ideia de faça mais com menos, é o licenciamento E3, tá? Então, tudo que a gente falar aqui, ele está incluso. Caso não esteja, ele vem com uma camada adicional, onde você consegue adquirir um serviço ali à parte com aquela tecnologia, tá? Mas o Defender for Endpoint, ele faz parte da grande família 365, né? Que permite entender a segurança, a sua segurança para uma solução XDR completa para o seu ambiente. Então, o Defender, ele atua também como antivírus, como DR, como XDR, enfim, ele é bem completo, tá? Aqui apenas uma demonstração de como que seria a telinha para configurar a parte de filtragem de conteúdo web, né? Então, aqui você consegue ver que você consegue já de modelo bloquear tanto nudez, violência, conteúdo adulto, entretenimento, tá? Então, aqui você consegue ter esse tipo de controle e criar vários filtros, né? E atribuir esses filtros para a categoria que você deseja, né? Aqui a gente consegue ver nessa telinha também, você consegue ali em cima a parte de indicadores, onde você consegue configurar o IOCs, né? Seja bloquear uma URL, bloquear um domínio específico, um SHA, né? Alguma caractere específica, você consegue também, com o Defender, realizar esse tipo de bloqueio e evitar, né? Quanto mais difícil o atacante tiver de acessar o seu ambiente, é melhor, né? Isso o Defender consegue entregar com a redução de superfície de ataque, tá? Aqui entraria mais na tela de auto-investigação, né? Como eu mencionei, o Defender ele vai estar olhando para o seu ambiente 24 horas por 7 dias, 24 por 7 ali. Se você tem essa solução aplicada ao seu ambiente, onde ele vai analisar os alertas gerados dentro do seu ambiente corporativo. Então, se um usuário, se o TR, ele está com comportamento estranho, o Defender ele vai falar assim, opa, TR ele está fazendo algo que não é de costume de fazer, então vamos fazer a auto-investigação. E essa auto-investigação, você pode simplesmente mandar aquele alerta que o TR gerou para a fila de auto-investigação, onde o próprio Defender ele vai olhar tanto a parte do Defender for Endpoint, do Defender for Office, do Defender for Identity, então como tudo é ligado, ele vai olhar o que aconteceu com aquela entidade que teve aquele alerta. Então, isso é um ponto muito importante, porque mesmo antes de acontecer o incidente, o Defender ele olha também inicialmente para o alerta, né? Então, isso é uma questão bem interessante, tá? Aqui a gente consegue ver a fila, você consegue remediar de forma automática, você mesmo, remediando. Lembrando, pessoal, que essa tecnologia ela vem com o objetivo de suprir aquelas empresas que têm aquela dor de não possuir braço para analisar os incidentes dentro do seu ambiente, não tem braço suficiente para
tá entrando incidente por incidente, alerta por alerta, ver realmente o que está acontecendo, tá? Então, o Defender ele acaba trazendo essa solução de auto-investigação, onde você simplesmente coloca numa fila os alertas e o próprio Defender ele vai imitar os passos humanos para conseguir identificar o problema ou mapear aquele alerta ou quando ocorreu um incidente, tá? Aqui, mais uma vez, a gente tem uma visualização de como que seria, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um malware detectado, né? Que aqui ele trouxe a máquina da Bárbara, né? O PC da Bárbara ali, onde ele trouxe também algumas entidades que estão sendo analisadas, vinculadas a esse dispositivo, né? Então, ele trouxe a quantidade de arquivo, de processo, de serviço, de drive. Então, pessoal, é bem completo, literalmente, faça mais com menos. Isso tudo está integrado a um licenciamento próprio, onde você consegue ter todo esse tipo de recurso, tá bom? E aqui, lógico, se tivesse um outro alerta vinculado ao mesmo dispositivo, ele simplesmente atrelaria aquele novo alerta a essa investigação e não iniciaria uma nova investigação, o que pouparia muito tempo, tá? Então, você consegue, de forma visual, ter todo esse tipo de informação e informação que poderiam vir, né, mais de soluções integradas da Microsoft, como a gente entende que o ecossistema Microsoft funciona muito bem entre ela mesma, tá? Falando mais sobre o gerenciamento simplificado dos endpoints, então aqui a gente vai estar falando mais sobre o Intune, né? Como o Arthur também mencionou na apresentação dele, que o Intune ele tem a capacidade tanto de proteger os seus dispositivos quanto de gerir os seus dispositivos. Então, seja um gerenciamento total, eu quero mandar GPOs, eu quero controlar todo o meu dispositivo da minha rede, o Intune ele consegue fazer isso, ele coleta o dado, tá? Ele proporciona a melhor experiência com o Windows 11, né, que é a nova tendência do mercado. Ele vai coletar dados, né, para criar inventário de hardware, relatório de compatibilidade de aplicações, né, que aí você consegue saber quais funcionários ou quais dispositivos receberam atualizações, né, e quais precisam de um novo hardware primeiro, tá? Então, o Defender ele vem tanto com a premissa de gestão do seu ambiente a nível de dispositivo e também em gestão e saber como que está o meu ambiente hoje. Tá, ele também envia GPOs? Tá, mas eu não quero só enviar, eu quero saber como que está sendo aplicada essas GPOs, esses perfis de configuração que a gente chama aqui dentro do Intune, né? E da mesma forma, a política de compliance. O Intune também trabalha com políticas de compliance, onde eu criei um perfil de configuração onde os usuários precisam ter BitLock ativo nas máquinas, tá? Eu também vou criar um perfil de compliance, de conformidade, onde eu vou validar se os BitLocks estão aplicados naquela máquina. Caso não, eles entrarão em fora de compliance. Eles fora de compliance, você consegue tomar algumas decisões, como tirar o dispositivo da minha rede, notificar um administrador. Então, o Intune ele vem também com a premissa do seu controle do que está acontecendo dentro do seu ambiente a nível de dispositivo, tá? Ponto importante, o Intune ele tem suporte para as plataformas móveis hoje, que seria iOS, Android, macOS, Linux, próprio Windows, né? Ele só não tem hoje para os servidores, tá? E é uma dor hoje que o Intune tem, mas toda a parte de mobile ele consegue ter um tipo de gerenciamento em cima ali, tá? Quando a gente fala de dispositivos BioD, aproveitando um gancho aqui, BioD é aquele cenário em que o próprio usuário ele acaba trazendo o seu dispositivo para trabalho. Então, o Intune ele trabalha também, ele consegue ter uma gestão em cima da aplicação corporativa dentro do dispositivo pessoal do usuário. Lembrando que o Intune ele não vai monitorar informações pessoais, tá? Ele vai monitorar tudo que tiver atrelado ao domínio da sua empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação que é de bater ponto, é uma aplicação da minha empresa, eu consigo ter controle naquela aplicação, saber o que está acontecendo, bloquear, copiar e colar, por exemplo, você consegue ter todo o controle a nível da aplicação, garantido, sim, a proteção da informação, né, da sua empresa, você vai estar protegendo a sua empresa sem a necessidade de infringir dados pessoais do usuário, tá? Então, o Intune acaba trazendo essa premissa aí, onde você consegue tanto gerenciar aplicativos, mandar aplicações, deployments, scripts. Então, pessoal, o Intune é um universo muito interessante, é um gerenciamento de dispositivos muito interessante, e
E com a premissa faça mais com menos, ele também está incluso aqui no licenciamento básico que a gente está usando, tá? Aqui é mais falando um pouco sobre também aprimorar o fluxo de deployment, né, de dispositivos para novos funcionários de uma forma mais simplificada, certo? Então, aqui pensando no cenário, o Autopilot, por exemplo, eu consigo simplesmente criar perfis de atualização, perfis de implementação, perdão, onde eu tenho um colaborador que ele mora num estado muito distante onde a minha empresa reside, ele vai trabalhar de forma remota. Eu não quero ter que comprar um computador, mandar para a minha empresa, configurar a STI, configuro o computador e depois eu mando para o usuário ou para o computador, o colaborador. O Intune ele vem com a premissa de autopilot, tá? De você simplesmente criar perfis de implantação, você configurar esses perfis, tá? Você pode comprar diretamente com o fornecedor, ele vai dar uma tagzinha para o autopilot, você atrela essa tagzinha ao seu perfil, atrela esse perfil aos usuários que você quer que recebam esse perfil de implantação, e a partir do momento em que o computador chegar diretamente na casa do usuário, o usuário vai logar e ele vai simplesmente fazer a pré-configuração ali com a ajuda do Autopilot sem nenhum problema, e já tendo tudo configurado de acordo com as premissas do seu ambiente corporativo, tá? O Intune ele também trabalha com sistemas de atualização, né, de qualidade de patch. Ele vai usar o Windows Autopatch ali, onde ele vai rodar anéis de atualização, seja de ISO, seja de drive, seja de aplicações, tá? E você também, com o Intune, consegue ter o controle dos seus drives, né? Com isso, atualizando e está sempre monitorando o seu ambiente, tá? Lembrando que o Intune, ele também vem com a premissa de relatórios. Então, tudo que você fizer lá, você consegue puxar um relatório disso, saber se realmente executou, se apresentou alguma falha, se teve algum tipo de erro, tá? Então, o Intune, ele vem com essa ideia de, além de proteger o seu dispositivo, porque com ele você consegue vincular também o Defender for Endpoint, né? Por meio de análise em tempo real ali. O Intune e o Defender for Endpoint andam lado a lado ali, não que um depende do outro, tá? Mas eles se comunicam muito bem juntos ali, e com isso você consegue ter uma segurança melhor para o seu ambiente, para o seu dispositivo, uma segurança para o seu usuário também, né? E um controle melhor e uma visibilidade do que realmente está acontecendo no meu ambiente. Eu digo porque a gente sabe que a gente vai aplicando GPOs, e a gente, será que está aplicando? Como é que eu consigo validar isso? Aí você vai acabando se perdendo, e o Intune ele vem com a premissa de trazer esse relatório de uma forma visual e bem simplificada, tá? Aqui, quando a gente fala mais um pouco do Windows 11, né, Enterprise, é importante ressaltar que quando o compilador está licenciado com, por exemplo, o 365E3, M365E3, ele tem o direito de realizar ele mesmo a atualização do sistema operacional para a versão 11 Enterprise, tá? Ele não vai fazer a ativação do sistema operacional, mas permite que ele atualize um dispositivo que esteja com a versão Pro do Windows 10 ativo, por exemplo, e que ele mesmo faça atualização para o 11 Enterprise, tá? E com isso ele vai conseguir trazer recursos como o Windows BitLock, o Windows Hello for Business, o próprio Chat Bing Enterprise, né, que vem com soluções do próprio Copilot integrado ao navegador ali. Ele também vem com recurso do Labs da Microsoft, onde seria o gerenciamento de contas locais, tá? Quando a gente fala de recursos de sistema operacional sendo gerenciados pelo Intune, a gente aborda tudo isso que eu mencionei, tá? Apenas um ponto: a versão 11 Enterprise, ela permite a gente proteger as informações conectado à camada de software e hardware, a fim de garantir um modelo robusto de uma proteção mais aprimorada dentro do ambiente em si, tá bom? Legal, pessoal. Opa, Perfeito, desculpa, perfeito. É isso. Thierry. Eu ia só passar a palavra aqui para o Arthur. Pode dar sequência, tá bom? Obrigado, Thierry. Então, pessoal, e aí a gente chega na camada de produtividade e colaboração, né? Essa camada é um dos principais pilares aí do Microsoft 365, é a que todo mundo usa, né, de recursos Microsoft. E a gente tem um contexto de segurança em si muito forte nessa jornada, tudo que a gente falou até agora, e claro, ele também está inserido aqui quando a gente fala em produtividade. Mas normalmente o que é feito em segurança é através da gestão do administrador, tá? Que a gente está onde o usuário usa, se beneficia disso. E aí o Office 365 ele traz para a gente o uso de aplicativos
aplicativo moderno, né, que facilita e aumenta muito a nossa produtividade. Tem aplicativo que você pode acessar de qualquer lugar, tem armazenamento em nuvem, ferramenta de e-mail, calendário, ferramenta de controle de tarefa, visibilidade de dash. Eu posso citar aqui inúmeras, né? O Teams, por exemplo, o Teams hoje não é uma plataforma de conversa, de comunicação, como era o Skype. Ele inclui o que o Skype tinha, né? Isso já está mais que claro aí para muita gente. O Teams hoje é uma plataforma de colaboração incrível. Então tem muito recurso que a gente integra essas ferramentas de segurança, tá? A gente pode ter camadas para tudo dentro deles, desde o conjunto de ferramentas de segurança, em alguns casos ali que a gente integra no Teams, vai fazer um compartilhamento de informação confidencial que é bloqueado, por exemplo. Tá? O importante aqui quando a gente fala de colaboração, a gente está falando dos sistemas que a gente usa hoje, sistemas que estão constantemente atualizados com políticas de segurança implementadas nessa política de fazer mais com menos. De novo, a gente tem tudo dentro de um único pacote para permitir novos padrões de trabalho que a gente vai ver aqui no próximo slide, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente está tratando de soluções altamente estabelecidas no mercado, tá? Quando a gente fala em produtividade na Microsoft 365, e isso aí inclui toda a gama do pacote Office, a infraestrutura do Exchange Online, serviços de e-mail, a comunicação, inclusive rede social, como Microsoft Viva, por exemplo, que o Viva, inclusive, ele oferece ali insights para os gestores sobre uma carga de trabalho do colaborador, que ajuda muito, por exemplo, ali quando a gente busca uma estratégia, né, que auxilia na tomada de decisão com base em análise que o sistema fornece pelo padrão que o colaborador ele trabalha dentro da companhia. Então, como eu falei para vocês, tem ali a rede social para aumentar o pertencimento dos funcionários. Então, hoje você pode interagir, postar foto de evento interno, fazer um post das suas férias. Isso é legal porque, claro, você não vai acessar uma rede social ali dentro da sua empresa, né? Tem empresa que o sistema, inclusive, é bloqueado para acesso à rede externa, então com o Viva, você interage ali dentro da empresa no ambiente dela, tá? Tem também, dentro dessa segmentação, o Learning, por exemplo, que você consegue atribuir curso, validar o progresso, tem vários recursos associados que você consegue reservar um tempo específico. Poxa, o RH lançou aqui um treinamento de compliance que a gente precisa fazer. Então, vamos reservar um tempo dentro do Viva Learning. Dá para você ter noção ali qual é o melhor horário que você consegue aplicar esse treinamento durante a sua jornada de trabalho, porque isso é importante tanto para você quanto para a empresa que precisa dessa qualificação, né? Então, há todo esse controle com ferramentas de produtividade que vão te ajudar muito aí nesse sentido. E dentro dessa linha de colaboração ainda, a gente tem recursos avançados de proteção antifraude, por exemplo, além do Exchange Online Protection, a gente tem o Microsoft Defender para monitorar link, anexo que foi acessado, a gente consegue identificar a técnica de engenharia social que esses ataques phishing fazem, tá? Então, inclusive, dá para a gente fazer uma simulação de ataque phishing com essas ferramentas, tá? E aí, com base nesses resultados do usuário, do que eles fizeram com essas ferramentas, dá para executar um treinamento, fazer uma adequação, educar esse usuário em como agir nesses e-mails phishing, né? Você tem um espelho realmente do que está acontecendo no seu ambiente e o usuário tem todo o acesso a tudo que ele precisa. Então, tem capacidade muito avançada de conformidade e segurança ali dentro do Defender for Office, por exemplo, do Defender for Endpoint, que vão trabalhar em todos esses workloads para proteger essas informações sensíveis e atender regulamentações de conformidade também, como eu falei para vocês no começo, tá? LGPD, GDPR, tudo isso a Microsoft, com essas ferramentas integradas, conseguem ajudar em cumprir requisitos desse tipo de conformidade, tá? Então, com uma única licença é possível você aplicar aí essas funcionalidades, você maximiza muito a eficiência com muito menos, com todos os recursos que você tem dentro da ferramenta. Tá? E aí, isso é essencial para aumentar aí a proteção, a eficiência, a colaboração de todo mundo dentro da organização. Bom, pessoal, essa foi uma discussão aí que o pessoal teve, tanto o Arthur quanto o Thierry trouxe aí várias informações importantes para vocês, extremamente relevante quando a gente fala no quesito de licenciamento Microsoft, recursos, o meio da utilização de forma mais saudável desses recursos em si.
E a economia incerta de hoje, ela se traz numa necessidade de reduzir a complexibilidade e os custos em si da companhia. Então, muitos dos nossos clientes vêm até a gente hoje buscando um meio de fazer uma redução de custo, mudar a visão que ele tem hoje de vários fabricantes com a mesma solução, com os mesmos recursos que a Microsoft poderia entregar. Então, não só no Brasil em si, mas em todo o mundo, são desafios que a gente tem no dia a dia. Entregar resultado com menos orçamento do que teria no ano anterior. Então, na verdade, de acordo com a Forrester, todos os clientes que usam licenciamento hoje do Microsoft 365 relatam a diminuição de gastos em si em até 60% com licenciamento por usuário, consolidando aí um conjunto de solução num único licenciamento da Microsoft. Hoje, no exemplo dado, no exemplo que a gente está trabalhando aqui desde o início dessa apresentação, o Microsoft 365 Então, permite que as organizações eliminem ali licenças redundantes, serviços redundantes ali de terceiro, maximizando a utilização num único licenciamento, trazendo aí como um benefício a utilização do Microsoft 365 como um conjunto de solução mais abrangente. Isso é exatamente o que a Microsoft quer entregar para vocês, com o do More of Less, o faça mais com menos, que seria reduzir os custos de licenciamento em si, em comparação com uma abordagem com pack de licenciamentos, com pack de soluções terceiras para uma única solução unificada, reduzir a implantação, integração, gerenciamento e custos relacionados que vêm numa abordagem de soluções dedicadas para cada área em si, para cada coisa que você precisa, e reduzir o tempo e esforço desperdiçado, que é um investimento de uma solução projetada para uma integração mais assertiva, né? Então, o Microsoft 365 consegue entregar muito mais coisa para você, eliminar soluções terceiras que você possa estar contratando aí dentro da sua companhia para uma solução muito mais facilitada, tá? Então, um conceito geral do que toda live veio trazer aqui para vocês, do que o Arthur, do que o Thierry veio trazer, é que dentro do Microsoft 365 você já consegue ter muito mais soluções, muito mais recursos para utilizar no seu dia a dia. E podem contar diretamente conosco, a equipe de Modern Work aqui da Brasoftware, equipe de ATS, equipe de consulting, com o seu próprio executivo de contas, seu gerente de contas ali, que está à frente junto com vocês, clientes, para trazer essa abordagem em si, trazer como que vocês podem melhorar o licenciamento de vocês, a utilização dos recursos, do que você já tem contratado e como pode ser feito aí um upgrade de licenciamento para maximizar para uma única solução, um único portal de gerenciamento e uma única solução entregando muito mais recurso para você no seu dia a dia. Tá? Bom, essa é a solução que a gente veio trazer para vocês. Fica aí o meu agradecimento pessoal para todo mundo que está participando dessa live. Está aqui novamente as nossas redes sociais, caso vocês queiram se conectar diretamente conosco, fiquem aí à vontade. O nosso e-mail da equipe de Modern Work também está aparecendo aqui na tela para vocês. Desejo aí uma ótima tarde, um excelente restante de semana para todos. Muito obrigado e até breve. Até a próxima live, pessoal. Forte abraço.